Neste vídeo vou fazer uma apresentação à contabilização do IVA. Vou também realizar um apuramento de IVA. E na parte final vou mostrar como estas operações são feitas no sistema informático. Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Esta é a rúbrica Trate a Contabilidade por Tu e hoje vamos fazer uma apresentação da contabilização do IVA. O IVA ele deve ser considerado, do ponto de vista contabilístico, como tendo duas perspectivas. Por um lado, a perspectiva do imposto a favor do sujeito passivo. Por outro lado, o imposto a favor do Estado. Da contabilidade, o imposto a favor do sujeito passivo traduz-se no IVA que é suportado pela empresa, o qual poderá ser um IVA dedutível. O IVA dedutível, ele resulta das compras que uma empresa faz. E as empresas, elas realizam três tipos de compras. Compras de mercadorias, compras de ativos não correntes, os investimentos, os ativos fixos tangíveis, os ativos intangíveis e as compras de outros bens e serviços. Quando uma empresa compra a um fornecedor, a empresa começa por suportar o IVA e depois, mediante o tipo de bem ou de serviço que está a adquirir, nós temos que consultar no Código do IVA o artigo 21º, o artigo 21 do Código do IVA, que é o artigo que estabelece as exclusões ao direito à dedução. O artigo 21 elenca aquele conjunto de bens ou de serviços em que a nossa entidade, o sujeito passivo, não tem direito a deduzir o IVA. No entanto, quando nós temos direito à dedução do IVA, nós vamos considerar que o IVA suportado é efetivamente IVA dedutível. E o IVA dedutível, ele é representado no plano de contas da contabilidade com a conta 24. 24 é conta de Estado e outros entes públicos. 24.3, o IVA, o Imposto sobre o Valor Acrescentado, e a conta 24.3.2 é a conta do IVA dedutível. IVA dedutível representa-se a nível de plano de contas pela conta 24.3.2. Esta conta ela vai obedecer a divisões. Teremos que dividir esta conta, que subdividir esta conta em face da sua taxa. Nós podemos ter uma dedução de IVA à taxa reduzida, à taxa normal e à taxa intermédia. No continente, Portugal continental, a taxa reduzida é de 6%, a taxa intermédia é de 13% e a taxa normal é de 23%. As taxas de IVA, elas estão consagradas no Código do IVA, porque em Portugal nós temos a situação particular dos Açores e da Madeira, que efetivamente têm taxas distintas das do continente. São também três taxas, mas são taxas diferentes. O artigo 18 do Código do IVA é o artigo das taxas. Estabelece o artigo 18
que, relativamente à região autónoma dos Açores, considera-se 4%, 9% e 18%. Já o artigo 18, número 3, a linha B, estabelece 5%, 12% e 22%, 22% a taxa normal, 12% a taxa intermédia e 5% a taxa reduzida para a região autónoma da Madeira. E, portanto, IVA dedutível é considerado para nós um ativo corrente, porque faz parte do conjunto de direitos que a empresa possui. A empresa possui o direito à dedução do IVA, caso esse bem ou esse serviço não esteja excluído pelo artigo 21º, 21 do Código do IVA. A outra perspectiva é a perspectiva do imposto a favor do Estado. O IVA a favor do Estado traduz-se na contabilidade no chamado IVA liquidado. IVA liquidado é aquele IVA que nós cobramos aos nossos clientes. Quando a nossa empresa realiza uma venda, nós temos que aplicar a taxa de 6%, ou de 13%, ou de 23% aqui no continente, e esse valor do IVA vai acrescentar à base tributável da nossa fatura. Pelo que o imposto a favor do Estado traduz-se no chamado IVA liquidado. O IVA liquidado, ele deriva das nossas vendas de mercadorias, também das nossas prestações de serviços. No fundo, este é constituído o chamado volume de negócios da empresa. A nossa faturação deriva de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, ou das duas, vai depender da empresa para empresa, e traduz-se no IVA liquidado a conta 2433 do plano de contas. Conta 2433, que também depois será subdividida nos planos de contas, tendo em consideração as taxas de IVA. Já a conta 2432, ela será também subdividida, tendo em consideração o tipo de bens que são adquiridos, existências, ativos ou outros bens e serviços, e depois, por sua vez, em função da respectiva taxa de IVA. Pelo que os planos de contas que nós utilizamos nas empresas são bastante mais subdivididos nas contas de movimento do que aquele plano que nós temos como referência da Portaria 2012-2015, 23 de julho, que é o plano base, e que depois a partir daqui nós vamos ramificá-lo face às várias circunstâncias que nos vão efetivamente levar à criação de mais subcontas, até às contas de movimento. O IVA liquidado representa, na nossa perspectiva, uma obrigação, pelo que trata-se de um passivo. Então, entre o IVA a favor do sujeito passivo e o IVA a favor do Estado, nós vamos contabilizando ao longo do mês as operações relativas às vendas, relativas às compras. Sempre que a empresa necessita de anular uma determinada operação de IVA, ou retificar ou regularizar, como por exemplo, a empresa realiza uma compra, vai deduzir IVA. Mas nós, ao adquirirmos aquele bem, chegamos à conclusão que o bem tem determinados defeitos, não está nas devidas condições e devolvemos. Ou então, nós fazemos uma venda ao cliente. Temos o IVA liquidado. No entanto, o cliente devolve-nos toda ou parte dessa mercadoria vendida. Então vamos ter que regularizar o IVA. Pelo que
para além de IVA dedutível ou de IVA liquidado, nós vamos ter as regularizações. E essas regularizações, elas podem ser a favor do sujeito passivo ou podem ser regularizações a favor do Estado. Quando devolvemos uma compra, uma vez que no ato da compra nós tivemos direito a deduzir o IVA, se devolvermos toda ou parte da compra, nós vamos ter que fazer uma regularização a favor do Estado, que vai anular o IVA dedutível que nós consideramos na compra. Já quando nós realizamos uma venda a um cliente, em que temos IVA liquidado, e se esse cliente resolve devolver mercadoria, então, uma vez que na nossa venda nós tínhamos IVA liquidado, agora na devolução nós vamos ter que considerar regularizações a favor do sujeito passivo, a nosso favor, porque o IVA liquidado é a favor do Estado e, portanto, para regularizar o IVA liquidado, nós utilizamos IVA regularizações a favor do sujeito passivo, a favor da empresa. IVA regularizações traduz-se aqui no plano de contas na conta 2434. Simplesmente 2434, IVA regularizações. Mas depois, a conta 2434, IVA regularizações, ela, quando a favor do Estado, pode ser, por exemplo, 24341, ou 24342, por exemplo, e quando a favor do sujeito passivo, pode ser, por exemplo, a conta 24341. Enfim, a subdivisão depois vai depender dos critérios que nós utilizaremos até chegar às chamadas contas de movimento. O plano de contas consagra a conta 2434, que depois se subdivide nas subcontas para caracterizar o imposto regularizações a favor da empresa e o imposto regularizações a favor do Estado. E é com base nestas quatro grandes contas que mensalmente ou trimestralmente nós vamos contabilizando o IVA. Por exemplo, quando nós temos uma compra, vamos imaginar que uma empresa comprou uma mercadoria no valor de 10.000 euros. Então, para contabilizar essa compra de uma mercadoria de 10.000 euros, nós começamos por considerar a conta de compras, que no plano de contas trata-se da conta 31.1, compras de mercadorias, e esta conta ela vai ser debitada pelos tais 10.000 euros que eu referi. E nesta altura nós vamos exercer o nosso direito à dedução do imposto suportado. Utilizaremos a conta 2432, que se traduz no IVA dedutível, que depois terá a sua continuidade até conta de movimento, considerando as mercadorias, considerando a taxa, e esta conta, como conta do ativo, ela é debitada por 2.300, considerando uma taxa normal de 23% sobre os 10.000. São duas contas do ativo, pelo que haverá uma terceira conta, e considerando eu que se trata de uma compra a prazo, nós compramos a um fornecedor, fornecedores conta corrente gerais, trata-se da conta 2211, e como conta do passivo, ela é creditada por 12.300. Os passivos creditam-se pelos aumentos, pelo que esta conta será creditada. Se estivermos em sistema de inventário permanente, o valor que resulta no débito da conta 311, 10.000 euros, será transferido
para armazém para a conta 32 de mercadorias. Isto é o sistema de inventário permanente em que, compra a compra, o valor reconhecido na conta 31 a débito, ele é transferido para débito da conta 32 de mercadorias. Acredita-se a conta 31 por 10.000 e debita-se a conta 32 mercadorias pelos mesmos 10.000, dando-se a entrada em armazém. Já quando nós realizamos uma venda, vamos imaginar que a empresa faz uma venda de 20.000 euros. Nas vendas, nós vamos considerar o rédito, o rendimento, a conta 711 e a sua respectiva divisão. Esta conta é uma conta de rendimentos, tem que ser creditada por 20.000 euros. Depois, o IVA liquidado, que é o IVA a favor do Estado. Ora, 20.000 euros eu vou considerar a taxa de 23%. 4.600 euros, a conta 2433, ela será acreditada por 4.600 euros. E claro, tratando-se de uma venda a prazo, de uma nossa fatura em que nós concedemos 30 dias, por exemplo, ao cliente, nós vamos reconhecer como um ativo este nosso direito sobre o cliente, o qual será debitado por 24.600 euros. Ou seja, finda este lançamento e considerando o sistema de inventário permanente, teríamos que conhecer o custo associado e fazer a saída de armazém, debitando a conta 61, custo das mercadorias, por crédito da conta 32, pelo respectivo custo. Temos então os dois lançamentos, um de compras, outro de vendas, IVA dedutível nas compras, IVA liquidado nas vendas. Se verificar uma devolução por parte da nossa empresa, devolver mercadoria comprada ao fornecedor, a nota de crédito ela resultará numa regularização de IVA, que no caso concreto será a favor do Estado, porque vai anular este IVA a nosso favor. Já se tivermos uma devolução por parte do cliente, uma vez que na venda tivemos um IVA a favor do Estado, na devolução teremos que fazer, através da tal nota de crédito, uma regularização a favor da nossa empresa, do sujeito passivo. Ora bem, nós ao longo do mês vamos contabilizando o IVA, ora a nosso favor, ora a favor do Estado, e vai chegar um momento em que nós temos que proceder ao chamado apuramento do IVA. O apuramento do IVA, ele pode ser mensal ou trimestral. Isso vai depender do volume de negócios da empresa no período anterior, uma vez que nós no código do IVA, e muito concretamente no artigo 41 do código do IVA, estabelece o prazo de entrega das declarações periódicas. Diz-nos que a declaração periódica do IVA, que é a declaração que nós vamos ter que entregar às finanças, ela será entregue até ao dia 10 do segundo mês seguinte àquele a que respeitam as operações, no caso de sujeitos passivos, com volume de negócios igual ou superior a 650.000 euros no ano civil anterior.
Quando o volume de negócios é igual ou superior a 650 mil euros no período anterior, no ano anterior, a empresa está no chamado regime mensal do IVA. Todos os meses faz o apuramento do IVA, todos os meses entrega a sua declaração periódica do IVA. Por exemplo, a declaração periódica do IVA do mês de março é entregue até ao dia 10 de maio, até ao dia 10 do segundo mês seguinte. Até ao dia 15 do segundo mês seguinte ao trimestre do ano civil a que respeitam as operações, no caso de sujeitos passivos com volume de negócios inferior a 650 mil euros no ano civil anterior. Quando o sujeito passivo apresenta um volume de negócios inferior a 650 mil euros do ano anterior, então nós trabalhamos o IVA num regime trimestral. Janeiro, fevereiro, março, primeiro trimestre. Então a declaração periódica do IVA será entregue, segundo aqui, até ao dia 15 do segundo mês seguinte, e assim sucessivamente. No regime mensal fazemos 12 apuramentos de IVA, um por mês. No regime trimestral fazemos 4 apuramentos de IVA, um por trimestre. E como é que se faz o apuramento do IVA? Bom, ao longo do mês, ou ao longo do trimestre, a empresa foi contabilizando as operações de imposto a favor do sujeito passivo, IVA liquidado. Na conta 2433, chamado IVA liquidado, eu coloco aqui 3 pontos, porque temos IVA liquidado e depois temos várias subcontas, incluindo as várias taxas. E também, e nesta perspectiva de imposto a favor do sujeito passivo, peço desculpa, aqui é imposto a favor do sujeito passivo. Então eu vou considerar o IVA dedutível. IVA liquidado vai ficar aqui, deste lado. É indiferente, mas eu tenho utilizado assim esta estrutura. Portanto, IVA a favor do sujeito passivo, IVA a favor da empresa. Tem a ver com as compras, 24,32, então temos o IVA dedutível. E depois pode ser o IVA dedutível das existências, dos ativos não correntes, imobilizado, ou de outros bens e serviços, e cada um deles nas respectivas taxas, 3 taxas, a reduzida, a normal ou a intermédia. E depois temos na conta 24.34.1, por exemplo, o IVA regularizações a favor do sujeito passivo. Portanto, deste lado temos tudo o que é a favor da empresa. Agora, a favor do Estado, ao longo do mês, ou eventualmente ao longo do trimestre, nós tivemos a conta 2433, o IVA liquidado nas vendas, e depois vá as respectivas subdivisões, consoante as taxas do imposto, e, nomeadamente por causa das notas de crédito ou das notas de crédito que respeitam, por exemplo, a devoluções ou a descontos fora da fatura, nós temos a conta 24.34.2, IVA regularizações a favor do Estado. IVA regularizações a favor do Estado, anula IVA dedutível. IVA regularizações a favor do sujeito passivo, vai anular IVA liquidado através das chamadas notas de crédito. Imaginemos que uma empresa, em termos de IVA dedutível, contabilizou 2.300 e, em termos de IVA liquidado, 4.600. Depois, esta empresa, em regularizações a favor do sujeito passivo, tem, por exemplo, um total de 300 e regularizações a favor do Estado. Tem, por exemplo, um total de 400. Chegamos ao final do mês e temos
saldos a débito em tudo o que é IVA a favor do sujeito passivo, isto representa ativo, e saldos a crédito em tudo o que é IVA a favor do Estado, representa passivo. Segue-se no final de cada mês ou de cada trimestre, face à periodicidade do imposto, o chamado apuramento do IVA. Quando nós fazemos o apuramento do IVA, nós vamos fazer do seguinte modo. Para apurar o IVA, nós vamos utilizar a conta 2435. A conta 2435, ela denomina-se pelo IVA apuramento. E esta conta, ela vai servir de contrapartida às contas que, ao longo daquele mês ou daquele trimestre, foram efetivamente reconhecidas. No final de cada período, nós vamos saldar os respectivos valores em IVA dedutível. Começamos por creditar a conta de IVA dedutível por contrapartida de IVA apuramento. E já sabemos que um débito tem que ter sempre como contrapartida um crédito. E a conta de IVA dedutível fica efetivamente saldada. Depois fazemos a mesma coisa para as regularizações do imposto. Ou seja, vamos creditar IVA regularizações a favor do sujeito passivo por contrapartida de IVA apuramento. As contas do ativo estão assim saldadas e fazemos o mesmo raciocínio agora para o IVA a favor do Estado. Ao longo do mês ou ao longo do trimestre, o IVA a favor do Estado, que se representa em passivo, foi sendo creditado. O IVA liquidado nós vamos creditando, regularizações a favor do Estado vão sendo creditadas. Agora, no final do período do imposto, nós vamos saldar estas contas, em que IVA liquidado vai debitar, saldou, e o respectivo saldo passará para o IVA apuramento. Do mesmo modo, vamos debitar a conta de IVA regularizações a favor do Estado e o respectivo valor passará para crédito de IVA apuramento. E a partir daqui as contas estão saldadas. IVA a favor do sujeito passivo, IVA a favor do Estado encontra-se saldado. E vai ser esta conta de IVA apuramento que concentra em débito todo o imposto a favor da empresa e no crédito todo o imposto a favor do Estado, que vai servir agora como que uma balança. E vamos ver se o lado do débito é superior ao lado do crédito ou ao contrário. Nós aqui temos o crédito de 5.000 e o débito de 2.600. Ou seja, o crédito ganhou. Isso significa que a empresa vai ter como resultado deste apuramento IVA a pagar. Se fosse ao contrário, se tivéssemos o débito superior ao crédito, então a empresa teria IVA a recuperar, porque são estas as duas possibilidades do apuramento do IVA. Ou vai haver IVA a pagar ao Estado, ou vai haver IVA a recuperar. Quando há IVA a recuperar, nós temos a possibilidade de fazer o reporte para o período seguinte, ou então, mediante determinadas condições, proceder ao chamado pedido do reembolso do IVA. Quando nós temos IVA a pagar, como acontece neste caso, nós temos que ver qual é o saldo desta conta. Nós temos 5.000 do lado do crédito e temos 2.600 do lado do débito.
temos um saldo de 2.400 euros. Significa que teremos que utilizar a conta 2436, que é denominado IVA a pagar, e vamos saldar a conta de IVA apuramento por 2.400. E esta conta passa a ter um débito igual ao crédito, está saldada. E estes 2.400, que resultam num débito do IVA apuramento, terão que ir a crédito do IVA a pagar. E em IVA a pagar, teremos 2.400. IVA a pagar é uma conta de passivo. E as contas de passivo creditam-se pelos aumentos. E neste momento nós temos um passivo na conta 2436, que resulta de IVA a pagar quando se proceder à entrega da declaração periódica do IVA. Já vimos os prazos que estão estabelecidos aqui no artigo 41 do Código do IVA, quer para mensal, quer para trimestral. Nós faremos o respectivo pagamento. Quando se fizer o pagamento, esta conta vai debitar por contrapartida de um crédito na conta 12 qualquer coisa, bancos. E esta conta também saldará. Enquanto não procedermos ao pagamento ao Estado, então está aqui esta conta que se representa um passivo corrente, passivo de curto prazo. Vai ser liquidado já até, como eu referi, ao dia 10 do segundo mês seguinte ao período do respectivo imposto, se for mensal. Ora bem, isto, o que se pode observar por aqui é que no final do período, uma vez o imposto apurado, as contas estão todas saldadas. Está tudo saldado, como podem observar, só existe saldo na conta 2436, um saldo credor, que representa o tal passivo. E até esta conta depois vai ser debitada quando se proceder ao pagamento. Ou seja, uma vez as contas saldadas, elas estão agora aptas para receberem novamente os lançamentos do próximo período do imposto, outra vez as compras, outra vez as vendas, do próximo mês ou do próximo trimestre, e depois volta sempre a ser a mesma coisa, todos os meses ou todos os trimestres vai-se apurando o IVA. Se eventualmente, vamos imaginar o seguinte, em vez de... Eu vou alterar aqui um bocadinho isto para dar um outro resultado. Vamos imaginar que esta empresa tinha tido IVA dedutível de 6.000 euros. Então, o resultado deste apuramento já é completamente diferente. Se o IVA dedutível fosse, por exemplo, 6.000 euros, quando estávamos a fazer o apuramento do IVA, nós tínhamos creditado esta conta e o seu saldo passou para IVA apuramento. E agora nós podemos observar que passamos a ter 5.000 a crédito, ou seja, a favor do Estado, e 6.300 a débito, ou seja, a favor do sujeito passivo ou a favor da empresa. A partir daqui, já não temos, logicamente, IVA a pagar. Pelo contrário, vamos ter IVA a recuperar. Quando existe IVA a recuperar, que é a outra possibilidade de um apuramento do IVA, em IVA a recuperar, utilizamos a conta 2437. 2437. Esta conta denomina-se IVA a recuperar. E, tal como aconteceu ao bocado, nós temos que verificar qual é o saldo desta conta. Temos agora 6.300 a débito e temos 5.000 a crédito. Então isto dá um saldo de 1.300, a diferença entre o débito e o crédito. Esses 1.300 agora vão resultar num crédito desta conta, que tem sempre que saldar, e a partir daqui nós passamos a ter efetivamente 6.300 a crédito
mais 6.300 a débito, conta saldada. E este valor que creditou, a conta 2435 creditou por 1.300, resultará como contrapartida num débito na conta 2437. É este o lançamento que nós fazemos neste cenário de IVA a recuperar. Creditar 2435, saldou, debitar 2437, IVA a recuperar. A partir daqui, temos IVA a recuperar, e quando existe IVA a recuperar, há duas possibilidades que a empresa tem. Obviamente tem que seguir uma delas. Ou reporta para o próximo período de imposto, ou então procede ao chamado pedido de reembolso. A questão do pedido de reembolso tem as suas regras aqui firmadas no Código do IVA, nomeadamente nos artigos 22 do Código do IVA, e efetivamente o reporte, ou seja, passar o nosso saldo, o saldo a nosso favor para o próximo período, funciona aqui no Código do IVA como a regra. A regra é a regra do reporte. No entanto, a empresa pode pedir, solicitar o pedido do reembolso. Existe uma série de condicionantes para que se possa pedir o reembolso. A empresa tem que estar 12 meses consecutivos com IVA a seu favor e o valor terá que ser superior a 250 euros, ou eventualmente pode pedir o reembolso quando o valor é superior a 3.000 euros. Isto é o que está consagrado no artigo 22 do Código do IVA. Este artigo 22º do Código do IVA, o momento e modalidade do exercício do direito à dedução. E aqui estabelece-se efetivamente as regras de eventual reembolso. Diz-nos o número 6 do artigo 22º que, não obstante o disposto no número anterior, que é a regra do reporte, o sujeito passivo pode solicitar o reembolso antes do fim do período de 12 meses, quando se verifique a cessação de atividade ou passa a enquadrar-se no disposto nos 3 e 4 do artigo 29º, 1 do artigo 54, ou número 1 do artigo 61, desde que o valor do reembolso seja igual ou superior a 25 euros, nestes casos concretos dos regimes especiais, e depois o mais importante é, bem como quando o crédito a seu favor exceder os 3.000 euros. Já o número anterior, que era o número 5, dizia que o pedido de reembolso ele pode ser feito se passado 12 meses relativos ao período em que se iniciou o excesso, persistir crédito a favor do sujeito passivo superior a 250 euros, este pode solicitar o seu reembolso. Ou seja, em termos gerais, a regra é o reporte. Se estivermos 12 meses consecutivos com imposto a nosso favor e para um valor superior a 250 euros, podemos pedir o reembolso. Ou então bastará que num mês tenhamos um valor a nosso favor que exceda os 3.000 euros, como estabelece aqui o número 6 do artigo 22 do Código do IVA, superior a 3.000 euros, podemos pedir o respectivo reembolso. Quando se pede o reembolso, este valor por si não é permitido pedir o reembolso, a não ser que estivéssemos 12 meses seguidos sempre com crédito de imposto a nosso favor. Mas se eventualmente pedirmos o reembolso, nós utilizaremos uma conta que está no plano de contas, que é a conta 2438. A conta 2438 é a conta de pedidos de reembolso. E o saldo que se figura nesta conta, ele vai ser creditado por contrapartida de débito na conta 2438. Isto para se fazer o pedido de reembolso. Se o reporte for efetivamente a nossa decisão, passar para o período seguinte, no próximo período de imposto, o valor de 1.300 euros figurará a débito já
da conta 2435 é já um valor que está a nosso favor e depois, no próximo período, esta conta vai receber todo o IVA dedutível, todo o IVA liquidado a favor do Estado e o valor já do reporte vai já figurar a débito desta conta para podermos imediatamente recuperar o valor do imposto já no próximo período. Bom, isto é o apuramento do IVA e as suas possibilidades. Ou há IVA a pagar ou há IVA a recuperar. Neste esquema que nós aqui temos, podemos então verificar que o IVA a pagar resulta no caso de saldo credor da conta 2436, como eu referi, ou a recuperar no caso de saldo credor da conta 2437. É que quando existe IVA a recuperar, nós temos a chamada conta 2437, como eu tinha dito, e que é debitada por contrapartida de crédito aqui da conta 2435. Se resolvermos pedir o reembolso, então passaremos para crédito de IVA a recuperar e vamos debitar pedidos de reembolso. Caso, como eu já expliquei, a nossa alternativa seja o reporte, então o saldo desta conta vamos creditar e vai passar novamente para o apuramento do próximo período do imposto, que resulta logo como um direito que temos de fazer, de recuperar o IVA já no próximo período. Este é o esquema, o movimento esquemático e a chamada articulação de contas. A empresa, quando faz o apuramento do IVA, obviamente que, como eu expliquei, o IVA dedutível foi debitando ao longo do período, as regularizações a favor da empresa foram debitando ao longo do período, o IVA liquidado foi creditando, bem como as regularizações a favor do Estado, e quando se procede ao apuramento, no âmbito do IVA a favor da empresa, vai tudo a crédito e passa para débito da conta 245, e esta conta tem aqui no débito o IVA a favor do sujeito passivo, o IVA a favor da empresa. Já o IVA a favor do Estado, o IVA liquidado, que ao longo do mês ou do trimestre foi sendo creditado, porque se trata de um passivo, bem como as regularizações a favor do Estado, elas passam agora para débito, saldam e recebe a crédito a conta 2435 de IVA apuramento. E o IVA apuramento depois terá aqueles saldos que eu referi. Se se tratar de um saldo credor, vamos debitar e passamos para IVA a pagar, a conta 2436, cujo crédito representa um passivo. Se, contrariamente, tivermos nesta conta débito superior a crédito, IVA a favor da empresa maior que o IVA a favor do Estado, então haverá IVA a recuperar, pelo que a conta 2435 será acreditada por contrapartida da conta 2437, IVA a recuperar. E depois a conta 2437 vai resultar no reembolso, eventualmente, passando o saldo para a conta 2438, ou voltando ao IVA apuramento do próximo período. As contas do IVA elas estão todas no plano de contas, como eu já referi, na conta 24, Estado e outros entes públicos. Temos aqui todas as contas relacionadas com o IVA no plano de contas do sistema de normalização contabilística. Como eu referi, vou agora fazer uma breve análise ao sistema informático. Nos cursos práticos da Certfarm, nós fazemos todas estas operações. Obviamente que eu explico-as num contexto mais teórico, como fiz agora, mas depois toda a contabilidade da empresa ela é executada em ambiente informático. Porque é através da execução da contabilidade em ambiente informático que os formandos ficam efetivamente preparados para poderem enfrentar
os desafios do mercado de trabalho, porque quando se depararem com a empresa, vão ter que utilizar software de gestão. E nós utilizamos nos cursos para prepararmos as pessoas, efetivamente, para a realidade do mercado de trabalho. No programa, nós, ao longo do mês, vamos fazendo os lançamentos. Eu vou fazer aqui, por exemplo, o lançamento de uma compra. Estou aqui no diário de compras. Vou fazer uma compra a prazo, por exemplo, considerando uma fatura de compra, o documento, a fatura, por exemplo, 5.678. O sistema informático já me dá o valor a conta 31 das compras. Vou considerar, por exemplo, 20.000 euros, como fiz ao bocado. Aliás, exatamente, 20.000 euros. E depois terei que escolher a entidade, que vai ser o nosso fornecedor. E o sistema informático, ele imediatamente procede ao cálculo do IVA, indica-me já o fornecedor, que é a conta 2211. Eu depois vou ter que ir ao plano de contas, escolher a respectiva conta de movimento e que eu considero aqui este fornecedor. Os dois valores a débito e depois as partidas dobradas, em que temos duas contas a débito e uma conta a crédito, e a soma dos débitos é igual ao crédito. Temos 24.600 euros a débito e 24.600 a crédito. Vamos fazer aqui também o registro de uma venda. Passamos para o diário de vendas, que é o diário número 2, aqui neste sistema informático. O número interno da venda será a terceira venda o terceiro documento de vendas aqui neste sistema. Temos uma venda a prazo, que vai ser registada no diário de vendas. Por defeito, o tipo de documento é o tipo fatura de venda. Vamos supor que seria a fatura, a nossa fatura 6.789, o número da nossa fatura. A conta 711 do plano de contas está subdividida por taxas, como eu já tinha referido. Estas contas elas têm que ser divididas por taxas de IVA. O valor a crédito, vou considerar, por exemplo, 10.000 euros. A respectiva entidade, o cliente K. E depois, à medida que vou confirmando o lançamento, já vai aparecer aqui o IVA liquidado. Vejam que se trata da conta 2431112, ou seja, este 112 vai definir, para além, obviamente, do IVA liquidado, a própria taxa de IVA. Uma vez que o sistema considera aqui este 2 como sendo taxa normal. Já calculou 2.300 e depois temos o cliente conta corrente gerais, mas eu vou ter que ir consultar o plano de contas e considerar que a conta de movimento é esta. Mais uma vez as partidas dobradas, temos dois valores a crédito, o rendimento, o IVA liquidado como passivo e temos o respectivo cliente que vai receber a débito 12.300 euros. O lançamento total do débito igual ao total do crédito. O lançamento está confirmado. É no sistema informático que nós fazemos o apuramento do IVA. Exatamente. Ou seja, quando se chega ao fim de cada período, que pode ser mensal ou trimestral, aqui no sistema informático nós vamos a IVA. E temos aqui um automatismo para fazer o apuramento do IVA, para fazer aquilo que eu acabei agora de fazer no quadro. Ele está preparado para fazer o apuramento do IVA de janeiro, uma vez que eu estou a movimentar o mês de janeiro. Os parâmetros de configuração. Eu posso ter acesso a como é que o sistema informático está preparado para fazer o apuramento do IVA. Ele dá-me o diário. Os apuramentos do IVA têm que cair no diário de apuramento do IVA, que neste sistema informático está com o código 9.991, IVA ou apuramento de IVA.
Depois, a periodicidade do apuramento no sistema informático que eu estou a utilizar. Eu utilizo nos cursos o IVA mensal. As nossas empresas estão configuradas com IVA mensal, apuram todos os meses, ou seja, estamos a pressupor que se trata de uma empresa que apresentou um volume de negócios superior ou igual a 650 mil euros, ou eventualmente que optou pelo apuramento mensal. A conta do apuramento de IVA é a conta 2435. Recordam-se do plano de contas. A conta 2435 é a conta do IVA apuramento e o sistema informático tem que estar configurado. IVA a pagar é a conta 2436. Aqui tem mais um, uma vez que o plano de contas do sistema informático tem esta conta como sendo a conta de movimento. A conta de IVA a reembolsar é a conta 2437, no fundo é IVA a recuperar, porque quando existe reembolso nós vamos ter que transferir o saldo desta conta para a tal conta 2438 que nós tínhamos como reembolsos pedidos. E depois o código da primeira conta de IVA a considerar para apuramento é a conta 2432, IVA dedutível, e o código da última conta de IVA a considerar para apuramento, a conta 2434 e depois a divisão. Temos aqui toda, digamos que, a parametrização para um apuramento do IVA. O apuramento do IVA bastará fazer continuar. O sistema diz tem a certeza, ou questiona, tem a certeza que deseja gerar o lançamento de apuramento do IVA. Nós dizemos que sim. O apuramento do IVA está efetivamente feito. Foi só confirmar. Ou seja, no fundo, o sistema informático acabou de fazer com os lançamentos que eu aqui tenho, e que são mais do que aqueles que eu fiz, porque eu já tinha aqui mais lançamentos, fez todo este esquema que eu acabei de explicar. E se eu quiser ver como é que foi feito o apuramento, eu vou aos lançamentos, vou consultar o apuramento do IVA, que eu tinha referido ser o diário 9.991, e aqui tenho, depois de confirmar, o meu apuramento do IVA que o sistema informático acabou de o fazer agora. E se eu quiser verificar como é que o apuramento do IVA foi feito, basta-me confirmar e todo este lançamento foi automático. Então vejamos, IVA dedutível, que é a conta 2432, foi creditado por contrapartida de IVA apuramento. Já o IVA liquidado, que é a conta 2433, foi debitado por contrapartida de IVA apuramento. E de tudo isto, no apuramento que eu acabei agora de fazer no computador, como eu tinha mais IVA a favor do Estado do que IVA a favor da empresa, o resultado foi a conta 24361, que recebe um crédito de 13.570, que é o IVA a pagar. Este foi o resultado deste apuramento que eu acabei agora de fazer no computador. Foi bem mais rápido do que manualmente, mas é assim, as empresas fazem efetivamente tudo em sistema informático, como é lógico, e portanto rapidamente se procede ao apuramento do IVA. E é aqui neste sistema informático que nós fazemos a contabilidade da empresa, desde a abertura, passando pelo trabalho corrente, o mês a mês, com documentos reais. Vamos lançando aqui os respectivos documentos todos os meses, fazemos os apuramentos do IVA, chegaremos a uma altura de fazer o encerramento das contas, de fazer o apuramento de resultados e de ter acesso depois ao balanço, à demonstração dos resultados, enfim, há aquilo a que se chamam as demonstrações financeiras da empresa. Fica então feita assim uma apresentação sobre o apuramento do IVA, os lançamentos do IVA, a contabilização do IVA. Estas matérias são matérias amplamente desenvolvidas nos cursos práticos da Certform.
Por isso, convido-vos a consultar o site certform.pt. Atualmente desenvolvemos toda a nossa formação online, quer seja através da plataforma e-learning, quer seja em live streaming, o que significa que os nossos cursos podem ser feitos a partir de qualquer parte do país, a partir mesmo de qualquer parte do mundo. Ou seja, fazendo a inscrição no curso, pode, com muita flexibilidade, a partir de sua casa, fazer as nossas formações sempre muito práticas, muito orientadas para aquilo que são as necessidades do mercado de trabalho, sempre focadas em dar as ferramentas, os instrumentos, as técnicas, a prática, para que possa enfrentar os desafios do mercado de trabalho com a preparação adequada. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até breve, até uma próxima oportunidade.